Olá a todos do canal AUP Enfermagem. Este é o nosso sexto módulo e a nossa primeira aula sobre cálculo da penicilina cristalina. Se você está chegando agora nesse canal, inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Assim você vai estar ajudando bastante o crescimento desse canal. Então, inicialmente vamos abordar aqui a nossa primeira questão sobre o cálculo da penicilina cristalina. E em seu enunciado vem dizendo o seguinte: foi prescrito 3 milhões de unidades internacional de penicilina cristalina, que é para ser administrado por via endovenosa de 4 em 4 horas. Temos na enfermaria a forma de apresentação de frasco-ampola de 5 milhões de unidades internacional. A pergunta é o seguinte: quantos ml devemos administrar? Inicialmente, nós temos que observar que a quantidade prescrita é de 3 milhões de unidades internacional de penicilina cristalina. E a forma de apresentação desse medicamento é na forma aqui de poliofilizado, que é de 5 milhões de unidades internacional. Então, observe muito bem a forma de apresentação da penicilina cristalina, como que ela vem. Tem que realizar uma boa leitura do frasco ampola desse medicamento para você depois fazer um bom cálculo e acertar o cálculo. Observe que a penicilina cristalina, ela está na forma de apresentação de 5 milhões de unidades internacional. Ela está na forma de poliofilizado, onde tem que realizar a reconstituição desse medicamento. Então, a penicilina cristalina de 5 milhões é o soluto, A quantidade de solvente que nós vamos utilizar aqui é de 8 ml de água destilada. Então, aqui no começo temos aqui, a penicilina cristalina de 5 milhões, que é o soluto. O solvente aqui é a água destilada, que vamos utilizar 8 ml. A partir daqui eu tenho dados matemáticos para realizar esse cálculo. Observe muito bem que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais, ou seja, a quantidade de solvente que eu vou utilizar é de 8 ml, e esses 2 ml a mais é a quantidade de soluto da penicilina cristalina. E observe como vai ficar o nosso cálculo inicialmente. Então, que sempre eu vou utilizar nesse cálculo múltiplo de 10 para facilitar o meu cálculo. Observe como vai ficar no segundo momento. Vejam que 2 ml, como eu falei para vocês, é do soluto, e 8 ml que eu vou utilizar aqui é de água destilada, que é o solvente. O total vai dar quanto? 10 ml. Ou seja, essa penicilina cristalina vai ficar ali dissolvida, formando uma solução de 10 ml. E observe como vai ficar montada a nossa questão. Vai ficar 5 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina, vai estar diluído em quanto? Em 10 ml. Por que esses 10 ml, professor? Por quê? 2 de pó liofilizado e 8 ml de água destilada. O total vai dar 10. Então, esses 10 são esses 10 aqui, tá certo? Então, nós já definimos o primeiro momento. No segundo momento, a quantidade prescrita de penicilina cristalina é de 3 milhões de unidade internacional. Observe que eu tenho que colocar unidade internacional embaixo de unidade internacional. Eu coloquei aqui os 3 milhões embaixo de 5 milhões. Eu tenho que descobrir em quantos ml 3 milhões está diluída. Assim eu tenho a minha regrinha de 3 formada. Agora, a partir daqui, é só realizar o cálculo matemático usando a regra de 3 simples. Utilizando a regra de 3 simples, vou multiplicar aqui 3 milhões vezes 10 ou 10 vezes 3 milhões. Vou ter que realizar também um outro cruzamento aqui, x vezes 5 milhões. Montando assim a nossa conta, continuando aqui, vai ficar da seguinte maneira, que é, como eu falei para vocês, x vezes 5 milhões e 10 vezes 3 milhões. Realizando o cálculo, vai ficar como? X vai ficar no primeiro membro, e 10 vezes 3 milhões vai dar quanto? 30 milhões. Esses 5 milhões vai passar para o segundo membro dividindo. Se vai passar dividindo, vou cortar, olha, observe só, vou cortar 3 zeros daqui de cima, vou cortar mais 3 zeros aqui de baixo, cortar mais 3 zeros de cima e mais 3 zeros de baixo. Agora vai ficar mais simples para eu dividir. Vou dividir aqui 30 por 5. 30 por 5 vai dar quanto? 6 o quê? 6 ml. Eu acabei de calcular e saber que 3 milhões de unidade internacional está contido em 3 ml. Ou seja, eu só vou aspirar 6 ml desse frasco ampola de penicilina cristalina. Então, observem como eu fiz esse cálculo, tá?
observe o detalhe que sempre vai acrescentar 2 a mais. Se eu colocar 8 ml diluente, vou ter no total ali no frasco 10 ml, porque esses 2 ml aí é do pó. Então nunca esqueça desse pequeno detalhe no cálculo da penicilina cristalina, tá certo? Para você acertar todos os cálculos. Vamos para a nossa próxima questão sobre penicilina cristalina. A nossa segunda questão vem dizendo o seguinte em seu enunciado: foi prescrito 1.500.000 unidades internacional de penicilina cristalina para ser administrado por via endovenosa de 4 em 4 horas. Temos na enfermaria frasco-ampola de 5 milhões de unidade internacional. Então, a pergunta é o seguinte: quantos ml devemos administrar desse medicamento? Então, observe muito bem que, inicialmente, no primeiro momento, você não pode negligenciar esse dado, é a informação que contém no frasco-ampola. Então, as informações que eu tenho no frasco-ampola são penicilina cristalina de 5 milhões de unidades. Essas informações são muito importantes. Observe que 5 milhões é o soluto, 5 milhões é o soluto aqui, e o solvente que eu vou utilizar é 8 ml de solvente. E observe também que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais. Repetindo para vocês que o volume total sempre ficará com 2 ml total a mais, tá? Então, observe o que vai acontecer. Eu tenho os 2 ml de soluto, tá? Observe que eu tenho os 2 ml de soluto. Vou acrescentar mais 8 ml de água destilada dentro aqui do frasco, frasco-ampola de penicilina cristalina. No total vai ficar 2 mais 8, vai ficar quanto? 2 mais 8 vai ficar quanto? Vai ficar 10. 10 por quê? 2 de soluto e 8 ml de água destilada. Assim eu já sei que em 5 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina está diluído em 10 ml. Nesse caso aqui, o meu total de volume aqui é 10 ml. Então já tenho a minha primeiro padrão aqui para eu calcular, onde eu tenho unidade internacional e eu tenho também ml. Eu vou colocar aqui a quantidade prescrita aqui dessa questão aqui embaixo de unidade internacional. Observe muito bem que 1.500.000 unidade internacional vai ficar assim, ó, embaixo de unidade internacional aqui, e o ml vai ficar também embaixo de ml para facilitar o nosso cálculo. Agora é só realizar o cálculo matemático, aonde eu vou ter que descobrir em quantos ml 1.500.000 está diluído. Eu tenho que descobrir, só repetido, em quantos ml 1.500.000 está diluído. Observe o que vai acontecer. Vou aplicar aqui a regrinha de 3. Aplicando essa regra de 3, vai ficar da seguinte maneira: vai ficar x vezes 5 milhões e vai ficar 10 vezes 1.500.000. Realizando essa multiplicação, vai ficar da seguinte maneira: x vai ficar no primeiro membro, esses 5 milhões vai passar para o segundo membro aqui dividindo, e essa multiplicação 10 vezes 1.500.000 vai ficar 15 milhões. Então essa multiplicação aqui que é o resultado aqui do numerador. Então a partir daqui eu tenho uma divisão de 15 milhões dividido por 5 milhões. Como eu tenho uma divisão, eu vou começar a realizar o cálculo dessa divisão. Vou cortar os 3 zeros de cima, 3 zeros de baixo, vou cortar os 3 zeros de cima aqui, tá? E vou cortar também os 3 zeros aqui de baixo. Cortando esses 3 zeros vai ficar uma divisão aqui de quanto? 15 dividido por 5 vai dar quanto? 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 o quê? 3 ml. Então, em 3 ml eu tenho 1.500.000 unidade internacional de penicilina cristalina. Então, eu vou administrar no paciente apenas 3 ml. Por que 3 ml? Porque em 3 ml tem 1.500.000 unidade internacional de penicilina cristalina. Agora vamos para a nossa próxima questão, que é a terceira questão sobre penicilina cristalina. No enunciado da nossa terceira questão, vem dizendo o seguinte: temos que administrar 2 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina por via endovenosa de 4 em 4 horas. Temos na enfermaria frasco-ampola de 5 milhões de unidade internacional. Então, a pergunta é o seguinte: em quantos ml devemos administrar, ou seja, quantos ml devemos administrar de penicilina cristalina? Inicialmente, nós temos que ler e observar muito bem as informações que tem ou contém no frasco-ampola de penicilina cristalina.
Observe que essas informações nós temos que 5 milhões é dissoluto e a quantidade de solvente que eu vou utilizar nesse caso é de 8 ml de água destilada, sendo que eu tenho que observar muito bem que o volume total sempre ficará, como eu venho sempre falando aqui para vocês, com 2 ml a mais. Sempre eu tenho que utilizar um valor de quantidade de solvente que me dê um cálculo mais exato, como no caso múltiplo de 10. Então, inicialmente eu tenho que somar aqui, ó, esses 2 ml que é dissoluto, que é da penicilina, e eu tenho que somar com mais 8 ml de água destilada. Somando 2, que é do pó da penicilina cristalina, mais 2 de água destilada, vai dar 10. Então, 5 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina vai estar ali diluído em 10 ml de água destilada. Agora eu sei que esses 5 milhões ele vai estar diluído em 10 ml de água destilada. Eu vou colocar a quantidade prescrita embaixo de unidade internacional e a quantidade a ser calculada, a ser descoberta, que é o XML, eu vou colocar embaixo de ml. E observe como vai ficar a nossa continha. Vai ficar da seguinte maneira: unidade internacional embaixo de unidade internacional. Observe, unidade internacional embaixo de unidade internacional e a quantidade de ml embaixo de ml. Assim eu tenho a minha regra de 3. Agora é só realizar o cálculo da regra de 3, que vai ficar da seguinte maneira: vai ficar x vezes 5 milhões, vai ficar também 10 vezes 2 milhões. Então, x aqui vezes 5 milhões e 10 vezes 2 milhões. Assim eu tenho meu primeiro cálculo, e realizando esse cálculo vai ficar da seguinte maneira, aonde x vai ficar no primeiro membro, e eu vou multiplicar aqui, ó, 10 vezes 2 milhões, que é esse valor aqui, vai passar aqui para o numerador, tá? E aqui esses 5 milhões vai passar para o segundo membro, dividindo. Assim eu tenho uma divisão. Nessa divisão de 20 milhões dividido por 5 milhões vai dar o seguinte: eu tenho que cortar inicialmente os zeros de cima, tá? Eu cortei os 3 de cima, 3 de baixo, os 3 zeros de cima e os 3 de baixo. Aonde eu vou dividir agora 20 por 5? 20 por 5 vai dar quanto? 4 ml. Esses 4 ml que contém 2 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina. Observe que todos os cálculos eu obedeço a mesma lógica, porque esse tipo de questão vem pedindo que empregue essa técnica de cálculo. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode deixar seu comentário também, que eu vou estar respondendo aqui para vocês. Observe muito bem que no cálculo da penicilina cristalina, eu sempre vou acrescentar 2 ml a mais, que é do soluto. Eu vou utilizar também um volume que me dê um cálculo mais exato e facilite o meu cálculo. Nesse caso, eu utilizei 10 ml de água destilada. Ou seja, em todos os cálculos, 5 milhões de unidade internacional estava sempre diluído para 10 ml de água destilada, que é, nesse caso, a reconstituição da penicilina cristalina. Então, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Uma vez que você preste bastante atenção nesse detalhe, você vai ter facilidade para calcular a penicilina cristalina de 5 milhões de unidade internacional.